Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Obrigada, irmã Patrícia. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vou fazer que nem a pastora Daniele, vou perguntar quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Meu Deus, maravilha. Você pode ficar de pé mais uma vez, por favor? Glória a Jesus. O povo aqui em cima, irmãos, eles ficam todo rindo quando alguém vai pregar, sabe? Porque a gente fica nervoso, né? Aí, ó, a gente fica nervoso, treme na base, né? Tô tremendo na base desde cedo, pastor Jefferson. Não é fácil não, né? Pregar culto de ensino da palavra não é fácil, né, irmãos? Mas Jesus é conosco, amém? Quem trouxe a sua espada aí, abra ela comigo, por gentileza. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou estar lendo 2 textos com os irmãos nessa noite. O primeiro texto está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo de número 5. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo de número 5. Amém? Quem não achou, diga socorro, misericórdia. Amém? Romanos capítulo de número 5. Esse capítulo fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, né? Glória a Deus. Capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo de número 6, irmãos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Abra comigo ainda a sua Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 também. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 14. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, ou seja, não levando em consideração os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Quero estar compartilhando com os irmãos sobre o ministério da reconciliação essa noite. Amém? Pergunta aí para o seu irmão aí do seu lado. Você sabe qual é o seu ministério? Pergunta para ele. Você sabe qual que é o teu ministério na terra? Tem muita gente que não sabe qual é o seu ministério, né? Glória a Deus. Mas hoje o Senhor, Ele vai nos ensinar que todos nós cristãos temos um ministério em comum, que é o ministério da reconciliação. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 8, verso de número 5, que o homem ele foi criado em glória e honra. E o homem ele foi criado sem pecado. E ele vivia em comunhão com Deus. Mas a partir do momento que esse homem pecou, que ele desobedeceu a Deus, ele começou a perder, né? Ele perdeu a comunhão com Deus. E ele ficou separado de Deus. E interessante que no livro do Gênesis, capítulo de número 3, quando o homem peca, logo em seguida o Senhor, Ele começa a falar sobre as consequências do pecado para o homem, para a mulher. Mas ao mesmo tempo esse Deus é tão misericordioso que logo em seguida Ele também já faz uma promessa que Ele enviaria o Redentor, né? Gênesis capítulo 3, verso 15, nós encontramos a primeira promessa do Redentor na Bíblia Sagrada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E diz também o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, e o verso 11, que o propósito eterno de Deus é resgatar o homem do pecado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que quando nós lemos aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo diz no verso 1 que, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, essa promessa de resgate se cumpriu pela morte, pela ressurreição de Jesus, e nós somos justificados pela fé. E quando nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos do Senhor. E automaticamente a paz começa a reinar no nosso coração. Isso é básico para todo crente, isso nós precisamos saber, né? Que todo aquele que se reconcilia com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, ele tem paz com Deus. Quando a gente encontra uma pessoa que ela está bastante atribulada, essa pessoa ela não tem parada, ela não tem um rumo certo para a sua vida, e a gente começa a conversar com ela, a gente logo pela fé, né, pelo conhecimento da palavra, a gente percebe que essa pessoa não tem paz com Deus, e que algo está faltando na sua vida, e esse algo é que ela precisa se reconciliar com o Senhor. Aleluia. Quando o homem está reconciliado com Deus, as portas se abrem. Quando o homem está reconciliado com Deus, ele tem saúde.
Quando um homem está reconciliado com Deus, ele tem alegria no seu coração, ele tem disposição para lutar, para trabalhar, porque dentro do seu coração existe uma certeza que ele está com o seu caminho limpo diante de Deus. Aonde ele estiver, seja na rua, no trabalho, aonde essa pessoa estiver, se ela estiver em paz com Deus, Deus ouve a sua oração. Deus, ele entra com a providência. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E é interessante que quando o apóstolo Paulo diz aqui, em Romanos capítulo 5, e o verso de número 8, ele diz assim, que Deus, ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. O amor do Senhor é muito grande, irmãos, porque nós não tínhamos nem nascido, e Jesus já havia morrido pela minha vida e pela sua vida. O Senhor, ele provou o seu amor para conosco, pela morte de seu Filho na cruz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E no versículo de número 9 diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. A palavra do Senhor diz que para aquele homem, mulher que não se arrepende dos seus pecados, ele vai experimentar a ira do Senhor. Ele vai passar pelo julgamento do Senhor. Não sou eu que digo, mas é a palavra do Senhor que diz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando o homem está em pecado, está em rebelião com Deus, ele provoca a ira de Deus. Automaticamente, nós temos muitos exemplos na Bíblia, né, onde Deus deu muitas oportunidades para várias pessoas que estão registradas na Bíblia, mas as pessoas não abraçaram aquela oportunidade. Elas não se arrependeram das suas práticas. E automaticamente a ira de Deus veio sobre elas. Eu me lembro que no início da minha conversão, que quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu fiquei assustada, né? Principalmente lendo o Antigo Testamento, né? Como Deus... a maneira como Deus agia com as pessoas que se rebelavam contra Ele, né? Nós vemos assim várias vezes Deus matando milhares de pessoas, Deus, né, exterminando várias pessoas. Por quê? Porque Deus dava oportunidade, mas as pessoas não se consertavam, as pessoas não abraçavam aquela oportunidade. Então, Deus é assim, Deus é misericórdia, sim, Deus é amor, mas chega o momento em que vem também as consequências do pecado sobre a nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E diz aqui o apóstolo Paulo também em Romanos 5:10, que nós éramos inimigos de Deus, mas pelo sangue de Jesus nós fomos reconciliados com Ele, glória a Deus. E o próprio apóstolo Paulo também diz no capítulo de número 8, e o verso de número 33 e 34, diz assim a palavra do Senhor: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A partir do momento que nós fomos reconciliados com Deus, nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Aleluia. Isso é uma promessa tremenda, queridos. Aleluia. E diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Se nós estamos na obediência do Senhor, debaixo da cobertura do seu sangue, ninguém pode nos acusar, ninguém pode apontar o dedo para nós, ninguém pode jogar na nossa cara o nosso pecado, porque há um maior que pagou o preço, e Ele é que nos justifica, é Ele que conhece a intenção do nosso coração.
O homem pode olhar para mim e para você e falar assim, ó, a irmã ali é assim, assim, assado, mas quem sabe do coração daquela irmã é o Senhor Jesus. Então o homem ele não pode te acusar, o homem ele não pode te condenar, o homem ele não tem poder para te julgar, somente o Senhor que tem esse poder. Aleluia. Então descansa o teu coração. Quando a gente, ouve alguma palavra de calúnia, ouve alguma coisa que a gente não deve, o nosso coração fica ferido na hora. A gente não entende por que nós estamos ouvindo certas coisas. Mas se nós colocarmos o nosso joelho, dobrar o nosso joelho e falar com Deus, o próprio Deus, Ele vai ministrar no nosso coração, aleluia, e Ele vai nos orientar aquilo que nós estamos certo e naquilo que nós estamos errado, aleluia. Então não se preocupe, alguém está te condenando, alguém está te criticando, o Senhor é quem te justifica, aleluia. Oh meu Deus, somos justificados pelo sangue de Jesus, aleluia. Sabe aquele teu passado que você tem vergonha de lembrar dele, como eu tenho muitas vezes? Eu falo, Deus, como que eu pude fazer certas coisas? Aonde que eu estava com a minha cabeça, Senhor, que eu fui fazer tal coisa, praticar tal atitude, Senhor? Muitas vezes eu olho para trás e eu sinto nojo do meu passado. Mas hoje eu entendo, queridos, que o Senhor, Ele já perdoou o meu passado. O Senhor, Ele já me justificou, aleluia. E se Deus justificou, quem é o homem para nos condenar? Quem é o homem para nos acusar? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh glória, aleluia. E na quarta-feira passada, eu estava aqui no culto, e o pastor Carlos Alexandre estava falando sobre a missão da igreja na terra. E eu me lembro que ele falava assim, você sabe por que a igreja existe na terra? E aquilo me chamou muita atenção, porque ele fez uma ministração, uma explanação tremenda da palavra, falando por que a igreja existe na face da terra. E a maior missão da igreja na terra, queridos, é pregar o evangelho. A segunda é fazer discípulo para Jesus. Porque Jesus fala assim, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Mas Jesus também fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos. Aleluia. Esta é a missão da igreja. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo ministrou um texto que se encontra em Efésios capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia, é culto de ensino. Efésios capítulo de número 4, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o verso de número 7, aleluia. O capítulo 4 de Efésios, ele fala da unidade do corpo de Cristo. E no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Aleluia. Então, se a igreja existe para evangelizar, e se o apóstolo Paulo está dizendo que o corpo de Cristo, ele vive em unidade, e o corpo de Cristo, ele é edificado através dos dons do Espírito Santo. E quando a gente lê aqui no versículo de número 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Os irmãos percebem que são 5 ministérios aqui representados. E no versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, aleluia, para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor, Ele escolhe algumas pessoas e entrega para essas pessoas dons e ministérios específicos. Aleluia! Uns são chamados de apóstolos, os outros são chamados de profeta, outros são doutores, outros são evangelistas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E aí você pode falar assim para mim, missionária, eu não sei qual desses ministérios eu sou chamado, eu não sei qual desses dons que eu tenho. Aleluia! Mas eu quero te falar nessa noite, você pode não ter o ministério de apóstolo, de evangelista ou de profeta, mas eu venho aqui para te falar nessa noite que todos nós que somos reconciliados com Deus através de Jesus, nós temos um ministério em comum, que é o ministério da reconciliação. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Ministério da reconciliação. Você pode falar para o seu irmão, fala assim, ó, você tem o ministério da reconciliação. Olha que tremendo. Aleluia. Então a partir de hoje, você que fica aí no banco assim, né, só assistindo de camarote, né, pastor Jefferson? A partir de hoje você não é mais inocente não, irmão. A partir de hoje você descobriu, se você não sabia, irmã Daniele, que você tem o ministério da reconciliação. Então acabou a folga, não é só o missionário, o pastor, a pastora da igreja que vai fazer a obra. Aí o negócio começou a estreitar na terra, né? Todos nós que somos tem alguém que foi reconciliado com Jesus aqui? Quem foi reconciliado pelo sangue de Jesus aqui? Levanta a mão. Fica a mão levantada então. Fica a mão levantada e fala assim, você tem o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação e você não tem para onde fugir não. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu te explicar aqui melhor o que é reconciliação. Qual é o significado da palavra reconciliar? A gente ouve muito isso aqui na igreja, né? Quem quer reconciliar com Jesus? Né? Aí o coração fica lá, batendo lá, e a pessoa não tem coragem de vir aqui para frente, né? Para reconciliar com Jesus. Mas deixa eu te explicar qual é o verdadeiro significado da palavra reconciliar. A reconciliação, eu vou ler aqui para você. É o ato de reunir inimigos por meio de uma terceira parte mediadora, diante de um juiz de paz, a fim de restabelecer a comunhão que foi quebrada. Não é assim? Né? Existem duas pessoas que estão brigadas. Aí entra uma terceira pessoa que vai mediar entre elas, para que essas duas pessoas que estão em inimizade, elas entrem novamente em relação, né, de paz. É mais ou menos isso o significado da palavra reconciliar, da palavra reconciliação. Ou seja, é restituir a paz ou as boas relações perdidas. Então você já está entendendo qual que é o teu ministério, né? Qual que é o teu chamado. Olha só que tremendo. Então o que é o ministério da reconciliação? É você falar lá para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu parente, lá para a sua família, né? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, e que todos nós pecamos, e destituídos estamos da glória de Deus. E todo aquele que peca, todo aquele que vive no pecado, ele está separado de Deus. E o seu ministério, o ministério da reconciliação, é falar para essa pessoa que Jesus, ele perdoou o seu pecado na cruz do Calvário, e que se ele quiser se arrepender, ele pode também estar em paz com Deus. Esse é o seu ministério de cristão. Então você não é um doutor, você não é um profeta, você não é um apóstolo, você não é um evangelista, mas você tem o ministério da reconciliação. E agora estreitou na terra, porque agora você já sabe. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E olha que tremendo, queridos. Abra lá a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. E o verso de número 14.
Glória a Deus. 2 Coríntios 5:14. Aqui o apóstolo Paulo falando aqui nesse capítulo sobre o ministério da reconciliação especificamente, né? Ele diz aqui: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Olha só, quando o apóstolo Paulo ele fala que o amor de Cristo nos constrange, eu fui procurar o significado dessa palavra, da palavra constranger, ou constrangimento. A princípio a gente vê essa palavra como algo negativo, né? A gente fala assim: eu fui constrangido a fazer tal coisa. O fulano foi constrangido a praticar tal coisa. A princípio parece soar como algo negativo. Mas olhando para o contexto aqui dessa palavra, a palavra constranger, querido, significa ser persuadido, ser convencido, movido a fazer algo por uma força maior. Então, quando o apóstolo está dizendo que o amor de Cristo, ele nos constrange, ou seja, este amor de Deus, que é sobrenatural, que é sem explicação com palavras humanas, ele te convence, ele te motiva a você pregar o evangelho, a você exercer o ministério da reconciliação. Aleluia! Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Porque, irmãos, eu duvido, quem teve um encontro com Jesus, ele não consegue ficar com a sua boca fechada. Ele não consegue olhar para o seu irmão na rua. Ele não consegue olhar para qualquer pessoa que está numa situação difícil e não falar nada. E não abrir a sua boca para dizer: Jesus te ama. E não ter a coragem de abrir a sua boca e testemunhar da onde Deus te tirou. Eu não conheço ninguém que teve encontro com Jesus que fique com a boca fechada. Eu não conheço ninguém até hoje. Aleluia. O amor de Cristo, ele nos constrange. Aleluia. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na terra. Nós temos que abraçar essa oportunidade, queridos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cada final de semana que eu estou na porta do presídio, eu me convenço disso. Que há muitas pessoas que estão lá no cárcere. Há muitas pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Há muitas pessoas que estão com a sua vida destruída. Mas a igreja do Senhor está de braços cruzados. A maioria só vem para a igreja para receber milagre, mas não entende que tem um chamado na sua vida, que tem um ministério na sua vida. Alamantuidecai. Aleluia. E ontem eu alegrei muito meu coração em uma visita que eu fiz. Porque quando eu cheguei na casa da pessoa, a pessoa falou assim: eu não acreditava que vocês viessem na minha casa. Sabe por quê? Porque o diabo, ele oprime tantas pessoas, ele escraviza tantas pessoas, a ponto do ser humano perder a sua dignidade, ao ponto da pessoa achar que não tem nenhum valor para a sociedade. Meu Deus, quando eu ouvi aquela mulher me falando aquilo, irmãos, foi a visita mais bonita que eu já fiz na minha vida, porque essa mulher havia me pedido uma Bíblia, e quando eu cheguei com a Bíblia na mão, eu falei: aqui está a sua Bíblia, irmã. Nós viemos aqui orar pela sua vida. Aquela mulher abraçou aquela Bíblia com tanto amor, com tanto carinho, e o tempo todo ela ficava agradecendo: obrigado porque vocês vieram na minha casa, porque eu pensava que vocês marcavam, mas vocês não cumpriram a palavra de vocês. Porque infelizmente há muitos crentes que prometem as coisas e não cumprem, que fala que é cristão, mas não cumpre a palavra. E está na hora de nós como igreja despertar. Está na hora de nós começar a exercer o nosso ministério na terra, irmãos. Aleluia.
Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. O amor de Jesus, Ele nos constrange. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu entendo quando o apóstolo Paulo diz aqui que o amor de Jesus nos constrange, no versículo de número 15, ele diz assim: e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Nós somos constrangidos a viver uma vida autêntica com o Senhor, não a viver uma vida de aparência, uma vida de que parece que é, mas não é. Aquilo que nós pregamos, nós temos que nos esforçar para colocar em prática. Aleluia. A partir do momento que eu falo que eu sou de Jesus, que a minha vida é de Jesus, eu não tenho mais governo da minha vida. É Ele que vai governar a minha vida. É Ele que vai determinar as regras da minha vida, porque Ele é o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome dEle nessa noite, glória a Jesus. E no versículo 11, o apóstolo Paulo diz aqui do capítulo 5: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé. Aleluia. Então, se eu sei que eu tenho o ministério da reconciliação, eu preciso temer ao Senhor e colocar em prática esse ministério. Ah, irmã, mas eu não sei falar. Ah, irmã, eu não sei louvar. E daí? E o testemunho de vida que você tem para contar? E aquela palavra de ânimo que você pode dar para alguém? Eu conheço uma irmã que ela congrega, ela está aqui no culto, e que ela montou uma equipe de oração no trabalho dela. E ela me liga na rádio e fala assim: irmã, manda abraço para fulana, para Beltrana, porque elas estão ligadas na rádio, para o grupo de oração da minha empresa. Isso é fantástico. É, irmã Kelly? Então, queridos, a palavra está na sua boca. A palavra está dentro de você. Até quando você vai ter vergonha de falar que você é um cristão? Até quando você vai ter vergonha de dizer que Jesus perdoou o seu pecado? Que Jesus reconciliou você com Deus? Até quando você vai ficar intimidado? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Que tremendo, queridos. E o amor de Jesus também nos constrange a viver em novidade de vida. Porque no versículo 17 do capítulo 5, Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Aquilo que eu fazia lá atrás, já ficou lá para trás. Jesus já enterrou no mar do esquecimento. Jesus não me joga na minha cara o meu pecado. Jesus, Ele não fica lembrando, lembra aquela vez que você fez isso? Lembra aquele dia que você me desobedeceu? Não, Jesus não faz isso comigo e com você, não. Se perdoou e houve arrependimento, o Senhor entrou com a misericórdia, acabou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. O amor de Jesus nos constrange. Ele nos motiva a viver em novidade de vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É interessante que no versículo 18, aí o apóstolo Paulo fala assim: e tudo isso provém de Deus. Todas essas coisas, todas essas bênçãos, essa novidade de vida, tudo isso, irmã Dani, provém de Deus. Aleluia. E diz assim, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem é que te deu esse ministério da reconciliação? Quem é? Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Se eu estou aqui hoje, eu sou fruto
do ministério da reconciliação de alguém. Você está aqui hoje, você é fruto do ministério da reconciliação de alguém. Então agora chegou a tua vez. Chegou a tua hora de você, abrir a sua boca e pregar o evangelho de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É para isso que a igreja existe. Sabe por que Deus dá dons à igreja? Não é para ficar rico. Deus não dá dom de profecia para a pessoa ficar rico. Deus não te dá o dom para você adorar o nome dele, para você vender CD e ficar rico, não. Deus, ele te dá um dom para você edificar o corpo dele, que é a igreja, para que haja crescimento na vida das pessoas. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, aplauda o nome dele, aplauda o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Então o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. É uma pena que muitos, exercem o ministério da condenação, Não é reconciliação, é condenação, Condena pela maneira de vestir, condena tem tanto preconceito, Eu estava ministrando lá em Assunção esses dias e fui fazer algumas visitas em lares. E eu encontrei uma senhora que ela me falou que proibiram ela de entrar na igreja porque ela usava calça comprida. Porque lá o sistema é sistema religioso. E aquela mulher ficou bloqueada. E ela mora na esquina. A igreja está nessa esquina, a casa dela está nessa esquina. Eu fui lá e conversei, falei do amor de Jesus para ela. Incrível, irmãos. Essa mulher, ela não entrou. Ela ficou ouvindo o culto do lado de fora. Um bloqueio se criou dentro do coração dessa mulher. Por quê? A igreja não tem o papel de condenar o ser humano. A igreja tem o papel de reconciliar o ser humano com Deus. É lógico, é evidente que se a pessoa tem oportunidade e não se arrepende, o problema é dela com Deus. Ela vai continuar vivendo na desgraça, ela vai continuar vivendo na miséria. Mas aí não cabe a você julgar. Aleluia. O nosso papel é exercer o ministério da reconciliação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E no versículo 19, queridos, já estou caminhando aqui para o final. Versículo 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. O que significa a palavra imputar? Significa não acusando, não atribuindo a culpa. Aleluia, porque Ele assumiu a nossa culpa. Então eu vou ler de novo o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí é que estreitou na terra de novo, Você descobriu hoje que tem ministério da reconciliação, E tu conhece a Bíblia? Tu conhece a palavra de Deus? Toda quinta-feira tem teologia aqui, tem discipulado aqui na igreja. Como é que você vai pregar a palavra se tu não conhece a palavra? Aí fica estreito na terra, Aí vem alguém lá, vem um endemoniado lá, Porque o demônio, ele fala na boca das pessoas. Esses dias nós estávamos fazendo evangelismo de rua e o demônio falou na boca de um lá e falou assim... Falou para um camarada lá: tu não conhece a Bíblia, o que tu está fazendo aqui? Falou na cara dura. Meu coração se encheu de temor naquele dia. Falei: misericórdia, Senhor, os demônios, eles sabem, eles conhecem o testemunho. Eu fiquei preocupada com aquilo. Então, queridos, o Senhor, Ele entregou para nós a palavra da reconciliação, que é a palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E é interessante que eu me lembrei de um versículo, quando o apóstolo Paulo diz, lá no 1 Coríntios 9,16, que ele fala assim: e ai de mim, se eu não pregar
o Evangelho. Ai de mim, ele falou. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar aqui esse texto, no versículo 20, ele fala assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, igreja? Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando